capítulo 6. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 24. Quem participou da célula provavelmente vai perceber que a gente já ouviu sobre isso na célula, mas eu senti muito forte do Senhor que esse era um tema que Ele queria abordar. Enquanto jovens, nós temos muita tendência a nos precipitar e a nos pressionar demais. Enquanto jovens, nós temos a tendência a sairmos de um lugar, que é o lugar da dependência de Deus. E para fluirmos no propósito de Deus, não existe outro lugar senão o lugar da dependência dele. Nós não conseguiremos fluir no propósito se nós tentarmos na nossa força do nosso braço. Nós não conseguiremos fluir no propósito se nós tentarmos a partir do lugar da meritocracia. Porque a graça não nos chama para esse lugar. A Bíblia nos diz que o reino é sim tomado por força, mas ela também nos diz que um sacrifício que é muito mais forte do que as minhas obras tomou para mim um lugar nesse reino antes de eu merecer. E nós sairemos de um lugar de peso espiritual quando nós entendermos em primeiro lugar o lugar da graça e de descanso de Deus. Se nós entendermos que o que Jesus fez por nós é suficiente para nós, nós sairemos de um lugar de ansiedade. Se nós entendermos o cuidado de Deus, nós sairemos do lugar da ansiedade. E o interessante é que esse texto, normalmente, ele é lido e ele é pausado na perícope que foi adicionada posteriormente. Só que quando você analisa o texto em sua essência, não existem pausas. A perícope, que é essa partezinha que tem um nome aqui, os tesouros do céu, ela é geralmente adicionada posteriormente. E nem sempre ela pega todo o contexto. E todo o contexto que Jesus está falando vem a partir de Mateus capítulo 5. Aqui é o Sermão do Monte. Alguns dos grandes teólogos vão chamar de a constituição do reino de Deus. É o padrão para mim e para você de como nós devemos viver. E muito provavelmente você se lembra desse texto por causa das bem-aventuranças. E nesse texto em especial, nós temos a tendência de analisarmos ele a partir do versículo 25. Só que Jesus está falando a partir do versículo 24 também. Eu quero analisar com você. O versículo 24 diz assim: Mateus capítulo 6, versículo 24: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas versões vão dizer mamão. Nós temos a tendência de achar que ídolos são só estátuas de pedra. Mas na verdade, ídolo é tudo aquilo que está no lugar de Deus. E dinheiro não fala só sobre o que eu posso comprar. Dinheiro está muito relacionado a sustento. Sem dinheiro eu não consigo comprar uma roupa bonita e legal e aparecer bem vestido. Sem dinheiro eu não posso comprar uma comida e me alimentar. E é exatamente aqui que Jesus começa a falar. Você não pode servir a Deus e confiar na força do seu próprio braço. Nós temos uma mentalidade de que nós temos que produzir, mas nós nos perdemos do propósito quando isso se torna um fim e não quando isso se torna um caminho para o propósito. E eu estou tremendo aqui, é muito temor de Deus, porque eu estou vivendo esse processo. Por causa das coisas do noivado, do casamento. É engraçado, Deus vai mostrando
a provisão dele, mas ao mesmo tempo o nosso coração vai entrando em um conflito entre a provisão de Deus e entre o que ele ainda vai prover. Mas o interessante é que até aqui Deus tem sustentado. Deus tem surpreendido. Mas na nossa caminhada é muito fácil nós nos perdermos e olharmos para a circunstância. Só que quando nós olhamos para a circunstância, nós nos perdemos do propósito que Deus tem para nós. Talvez você, jovem, olhe para a tua inexperiência e diga: como é que o Senhor vai me usar? Logo eu que tenho tantas falhas, logo eu que tenho tantos débitos, logo eu que tenho tantos traumas. Talvez você se pergunte isso. Só que até agora você está colocando uma mão no lugar de Deus. E Deus quer voltar para o lugar central do teu coração. E para Deus voltar, você precisa entrar no lugar da dependência dele. Porque o lugar que Deus está te projetando é sim maior do que as circunstâncias. Porque o propósito que Deus tem para você é sim maior do que a tua capacidade. É maior do que o teu dinheiro. E quando nós lidamos com o dinheiro, tem até o adágio popular que diz que as pessoas dizem que o dinheiro é do diabo, mas quer ver o diabo fica sem ele. E aqui não tem a ver em você não querer trabalhar, em você não querer produzir, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com onde você coloca o seu coração. Se você coloca o seu coração no dinheiro, se você coloca o seu coração na circunstância, você está colocando outra coisa no lugar de Deus. E o interessante é que nós entramos no automático da vida. É muito fácil entrar no automático da vida. E eu estou te falando isso porque há, 30 dias atrás, Deus falou: ei, deixa eu te adoecer aqui, para eu te parar, porque você está produzindo e você está perdendo de foco o propósito. E aí Deus começou a mostrar as circunstâncias da minha vida que eu estava fazendo coisas que não faziam sentido com o propósito. E não eram coisas que eram pecado, eram coisas legítimas. Mas nas coisas legítimas é que o nosso coração é testado. E eram sim preocupadas com o casamento, com a nova estação que vem, mas Deus está falando: ei, você está saindo do lugar da dependência de mim. Você está deixando de desfrutar o caminho. Quando Jesus diz: eu sou o caminho. Nós só desfrutaremos desse caminho do propósito se nós pararmos de olhar tanto para a circunstância e nos focarmos no que Ele tem, no que Ele faz, em quem Ele é. E Jesus continua. Lá no versículo 25 ele diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Aqui é o primeiro argumento de Jesus. Ele está falando: o Deus que supria as grandes coisas, o Deus que deu a vida, Ele não vai sustentar você. O Deus que faz as grandiosas coisas, Ele não vai fazer as pequenas. E a ansiedade desse texto não é uma ansiedade meramente emocional, é uma ansiedade que é gerada no nosso coração quando nós saímos do lugar da dependência de Deus. Só que nós ficaremos paralisados, assim como a ansiedade física, ela nos paralisa e nos faz perder de vista a nossa visão periférica, e nós começamos a entrar em crise. Da mesma forma acontece com a espiritual. Nós nos perdemos
nós paralisamos na fé. Porque quando nós olhamos para a circunstância, nós paralisamos. Quando você continua olhando para você, para a tua circunstância, para o que você está fazendo, e você não coloca os olhos para o que Deus quer fazer, para o que Deus está movendo, para o que Deus está agindo, Ele não vai agir. A não ser que você diga: Pai, eu descanso em Ti, eu fixo os meus olhos no que o Senhor está fazendo. O Senhor é que me deu a vida, o Senhor é que vai sustentar a minha vida. Se o Senhor cuida das grandes coisas, o Senhor também cuida das pequenas. E para você, jovem, que está nessa circunstância de talvez você tenha que decidir agora, esse talvez é o seu último ano do ensino médio, você fica: meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho que decidir uma profissão. O Senhor está dizendo: sai do lugar de olhar da perspectiva e coloca os olhos no propósito. Quando a gente está preocupado demais, a nossa visão fecha de olhar o todo. É o que acontece na ansiedade biológica e é o que acontece na ansiedade espiritual. E ele está falando: não se preocupe com o que tem de comer ou beber. O que ele está falando é: eu sou o Deus que te sustenta. Comida e bebida é sim literal nesse texto, mas também pode ser aplicada a isso, a sustentação. É isso que Deus está falando: ei, sou eu o Deus que te sustenta. Só que enquanto você ficar correndo atrás do seu próprio sustento, você vai se preocupar, correr, e vai cair num limbo de uma ansiedade que te paralisa. Depois ele diz: o corpo não é mais importante do que a roupa. Roupa tem a ver com roupa, mas tem a ver com prestígio, a maneira que as pessoas nos veem. Eu não sei você, mas já houveram estações na minha vida em que eu não poderia comprar uma roupa nova. E a roupa nova significa isso, esse prestígio. Quando você coloca uma roupa nova, eu não sei você parece que fica assim, se sentindo mais bonito. Você se sente mais bem visto. Jesus está falando: sou eu que cuido da tua reputação. Quando você entra no lugar da dependência de mim, quando você entra para o lugar da santidade, eu cuido da tua reputação. Não importa o que as pessoas lá fora estão dizendo, se você está com o seu coração em mim, se você está alinhado com o meu propósito, sou eu que cuido da tua reputação. Olha para a vida dos apóstolos. Presos, alguns mortos, e o que as pessoas falavam deles era: não, esses são loucos, eles adoram a um Deus que foi crucificado. Eles falam a mensagem de um rei que vem e esse rei nunca vem. Pensa na forma como as pessoas viam eles. Mas a grande maioria das pessoas que os crucificaram foram esquecidos. Das pessoas que os açoitaram foram esquecidos. Mas o propósito de Deus, através da vida deles, fez com que essa palavra chegasse até nós. O que Deus está falando é: quando você sai de olhar para o que as pessoas pensam de você e você pensa no que eu penso a seu respeito, no que eu sustento a teu respeito, você flui no propósito. E aí o propósito é maior do que eu. Ele é tão maior que o meu nome seria esquecido, mas ele fica gravado nas páginas do livro da vida. Quando eu entro no lugar da dependência de Deus, eu não sei se você entendeu, o meu nome é escrito no livro da vida. Quando eu entro no lugar da dependência de Deus, as circunstâncias deixam de ser o meu olhar, o meu horizonte. E aí eu começo a elevar os meus olhos para os montes e pensar: virá o meu socorro, porque o meu socorro não vem delas. O meu socorro vem do que fez os céus e
Esse é o primeiro argumento de Jesus, o argumento do todo para o mínimo. E Jesus continua: observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Agora, ele muda o argumento. Ele está falando: se o Deus de vocês é um Deus de detalhes, como é que ele não vai cuidar de tudo? Se o Deus de vocês é o Deus que cuida da erva do campo, se o Deus de vocês é o Deus que cuida das aves, como é que ele não vai cuidar de você, que é mais importante do que a erva do campo e do que as aves? E aqui, Jesus quebra todas as nossas desculpas. Quando nós olhamos para o todo, nós nos sentimos perdidos, porque nós não vemos propósito na nossa vida. Ele diz: ei, eu sou o Criador de tudo. Agora, quando nós nos prendemos em pequenas coisas, em pequenos velhos hábitos, em pequenos, talvez, pecados, ele está dizendo: o meu amor é maior, o meu amor é que é grande. E se sou eu que cuido das pequenas e das grandes coisas, por que é que você está tão perdido assim? O teu lugar não é o lugar da preocupação, da ansiedade, de se sentir preso no teu passado, no teu trauma, na tua dor. O teu lugar é na minha dependência. Se eu sou o Deus que cuida dos detalhes, se eu sou o Deus que cuida de tudo, eu não vou cuidar de você? É exatamente isso que Jesus está traçando. Só que a ansiedade é algo tão antigo que Jesus aqui está falando. Quando você vai estudar psicologia, você vai ver que a ansiedade biológica, ela adoece as pessoas. Aquilo que a gente chama de doenças psicossomáticas. Quando nós tentamos assumir o controle, assim como na ansiedade sintomática e emocional, esse sintoma acontece conosco. Nós contaminamos a nossa carreira, nós contaminamos o nosso propósito. Eu não sei como é que foi a tua história. Eu não sei o que é que você passou. O que Deus está falando é: eu sou o Deus que cuida da tua história. E eu não estou te falando de um lugar de julgamento, não. Eu estou te falando de um lugar onde eu estou aprendendo a confiar. Porque quantas vezes eu me paralisei olhando: Deus, olha a minha história, olha como é meu pai, olha como é minha mãe, olha o meu background, Deus. Isso aqui é um plano projetado para dar errado, não é possível. Mas Deus estava me dizendo: ei, eu que sou teu pai, eu que sou o teu sustentador, sou eu que cuido de você. Não é a circunstância, não é o medo, não é a ansiedade. Eu sou o teu Deus. Então não importa qual foi o teu background, qual foi o grande motivo que você encontrou na tua cabeça para paralisar. Deus está dizendo: eu que sou o teu pai.
detalhe e foca no meu cuidado em cada detalhe. Eu não sei se essa palavra mexe com você, mas enquanto eu falo para você, vem na minha cabeça tantas cenas. E Jesus está falando aqui, não é para o descrente, porque o sermão do monte, a constituição do reino de Deus não é para o descrente, é para aquele que crê. E assim, é difícil viver isso. Eu não estou te dizendo que é fácil, não estou te mentindo para te dizer, não, é só você fazer isso. Mas é mais fácil você entregar o controle para Deus do que se você ficar tomando o controle para você da sua vida, ao invés de submeter aquele que tem o controle de todas as coisas. É mais fácil você deixar que Ele escreva o planejamento da sua vida do que você ficar planejando meta após meta, plano após plano, sem submeter aquele que escreveu todos os seus dias. Só que Jesus ainda continua. Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, porque o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. É aquilo que eu falei. Eu vou fazer o que a gente sempre fala, pastor, para não fazer. A gente fica agoniado, vira para o irmão que está do seu lado e fala, o Pai sabe. Eu não sei o que é que você precisa. Se está faltando comida na tua casa, eu não sei. Se você não tem dinheiro para comprar roupa, se estão falando mal de você porque você virou crente e agora para a tua geração você é antiquado, eu não sei. Mas a resposta de Deus é: eu sei. A resposta de Deus é: eu sei. E às vezes Deus está usando isso. Às vezes não, certamente Deus está usando isso para nos amadurecer em confiança. Romanos 8, que é um texto que normalmente nós tiramos de contexto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele está usando coisas negativas. É porque é muito fácil nós glorificarmos Deus na abundância. Ah, Deus, obrigado por tal conquista. Mas ao mesmo tempo é muito difícil. Mas é nessas provações, e aqui a aprovação do coração e a aprovação da circunstância, é que você aprende que é o Deus ou o amor, ou Deus ou o dinheiro, ou Deus ou você, ou Deus ou você está dando controle a qualquer outra coisa que seja Deus. Deus é um Deus muito único, e Ele não negocia o lugar dele com nada e nem ninguém. Então, se Deus não está no lugar central da sua vida, Ele não está. Jesus está dizendo: não se preocupem. E o chamado de Jesus é: você não vai aprender a confiar em mim se perdendo de todas essas coisas. Você só vai aprender a confiar em mim quando você entender que o Pai sabe do que você está passando. Você só vai aprender a confiar
confiar em mim, quando você tirar os teus olhos da circunstância, tirar os teus olhos das coisas que te atrapalham e pensar, o Pai sabe. É por isso que a oração é um lugar de dependência. É você tirando o controle só de você, só seu. O controle do teu coração, o controle das circunstâncias, falando, Pai, aqui ó, é teu. Só que você só vai entregar o controle aqui quando você conhecer o Pai. E é por isso que Jesus está falando, observem. Assim como uma das práticas terapêuticas, que é chamada de mindfulness, Jesus nos chama para estar no lugar de presença. E aí ele chama, observe o todo, observe o detalhe. Da mesma forma, o que Deus está nos chamando é para observarmos a presença. Porque o atestado dele, de que ele está, é de que ele está presente conosco. Talvez você construiu um Deus na sua mente que é diferente do Deus das Escrituras. Jesus veio, ele morreu, ressuscitou. Ele nos deu a vida eterna. Mas mais do que isso, ele disse que ele estaria conosco. E ele veio e viveu uma vida como você, só que em santidade, em pureza, vivendo o propósito. Só que ele disse, eu estarei com vocês todos os dias. Então, ao invés de olhar para a circunstância, lembre-se, Deus não é um Deus que está à parte com a tua situação, Ele é um Deus que sofre junto com você. E a mesma palavra que diz isso diz que a leve, vamos repetir, leve e momentânea tribulação produzirá em nós. Agora vamos gritar, eterno peso de glória. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Quando você tira os olhos daquilo que está te prendendo, que é tão pequeno diante da grandeza de Deus, você percebe que Deus tem um eterno peso de glória para você. A tribulação é pequena se você comparar ao eterno peso de glória. Aquilo que te atrapalha é pequeno se você comparar ao eterno peso de glória. O pecado que está te amarrando, lança ele aos pés da cruz para receber de Jesus eterno peso de. O problema é que assim como a ansiedade emocional nós perdemos o ar, na ansiedade espiritual nós perdemos o ruar. O que é isso? A dependência do Espírito Santo. E assim como a pessoa ansiosa para voltar ao equilíbrio, ela precisa. Da mesma forma, para nós voltarmos para o propósito, nós precisamos voltar para o lugar da dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus que habita em mim. O Espírito Santo é o Deus que ainda quando as minhas palavras embolam, que ainda quando a circunstância parece maior do que eu, que ainda quando a minha alma começa a gritar e eu não sei o que falar, a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Com gemidos indescritíveis. O que Deus está falando é muito mais fácil você voltar para o lugar da dependência de mim do que você continuar paralisado. É muito mais fácil você entregar o controle para mim do que você continuar saindo do lugar da dependência. E Jesus
continua. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você se permite entrar no lugar da dependência, todas essas coisas, Deus fala, eu entro no controle. Quando você se permite voltar para o lugar da santidade, voltar o seu coração para a verdade do Senhor, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua reputação, Ele cuida de te sustentar. E aqui não é um lugar de preguiça, não quer dizer que você vai deixar de trabalhar, não. Só quer dizer que você vai tirar o seu coração do controle, vai deixar Deus assumir o primeiro lugar. Mas eu entendo, é muito fácil a distração tomar o lugar de Deus. Por exemplo, você já reparou que por dia, a gente passa mais tempo no celular do que a gente vem para a igreja. Não é por semana, é por dia. Naqueles 15 segundos que a gente para olhar, que viram 1 hora. E como nós usamos o nosso tempo, fala muito de qual é a nossa prioridade. E quando você tira as distrações, quando você volta o seu coração, você precisa dizer alguns não. O primeiro não é para você. É sair do controle. O segundo não é para pessoas que querem te afastar de Deus, para pessoas que querem te afastar do propósito. E às vezes esse não é se afastar da pessoa, às vezes é dizer não posso nesse momento, esse é o meu momento com Deus. O primeiro não é eu vou sair do celular, eu vou dedicar tempo, eu vou sair do controle. O segundo não é eu preciso priorizar, eu preciso me dedicar, porque buscai o reino dos céus e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia do amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu estou lembrando que quando eu fiz meu planejamento, eu falei, Deus, tu és o Deus de milagre. E eu senti uma direção de Deus. O que é que você precisa fazer hoje? Não é amanhã, não é no outro dia. O que é que você precisa fazer agora? E aí eu fiquei, Deus, eu preciso produzir. Passei um monte de tempo, preciso produzir. Até que eu entendi, eu não ia produzir. Porque eu preciso produzir, estava sendo, eu estou no controle, eu tomo planejamento, eu faço, eu posso, eu realizo. Eu falei, quer saber? Eu vou me deitar no chão, vou botar um louvor, e vou falar, Deus, eu preciso depender, eu preciso confiar. Deus, o meu coração ainda é frágil, o meu coração ainda é inexperiente, mas Tu tens o controle de todas as coisas, Tu que cuida dos detalhes, e eu preciso agora depender do Senhor, colocar os meus olhos não na circunstância, mas naquele que está escrevendo a minha história. Você pensa, tem muito tempo. Não, foi ontem. E quando eu falo essa palavra, eu não estou te confrontando,
estou nos confrontando e eu estou nos chamando. O que é que nós estamos fazendo e onde é que nós estamos colocando o lugar central do nosso coração? Aí eu vou voltar. Porque lembra que eu falei que era um texto grande e que começava lá no capítulo 5? Vamos para o capítulo 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois ele diz: bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. E aí ele continua: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Quando Jesus está falando isso, ele está amarrando aquilo que ele começou a falar. Lembra? Dinheiro e Deus. Vamos colocar para a riqueza? Vamos colocar agora para a mérito? Pobre em espírito. Assim como um mendigo necessita de ajuda, assim nós necessitamos do Senhor. Porque não dá, gente. A nossa alma clama por um Pai. A nossa alma clama pelo Senhor. Eu não sei o que é que você tem que fazer hoje, mas eu sei o que é que eu tenho que fazer hoje. Oh Senhor, eu coloco os meus olhos em Ti. Eu fixo os meus olhos no Senhor. O que Deus está falando é: vocês estão falhando na primeira lei do reino de Deus, a pobreza de espírito, quando vocês se dispersam do fluir do propósito. E para fluir do propósito, eu preciso entrar no lugar do fluxo do favor. E para entrar no lugar do fluxo do favor, não é a partir da força do meu braço, é a partir do escorrer das minhas lágrimas. Porque aqueles que se derramam e choram diante do Senhor recebem consolo. Porque aqueles que entenderam que não é na força do seu braço recebem alívio. Porque aqueles que dependem da força do Senhor, esses encontraram aquele que é o Senhor dos exércitos. Aqueles que na sua incapacidade intelectual, eles encontraram um maravilhoso conselheiro. Aqueles que se sentiram fracos, frágeis, Deus forte. Aqueles que o seu coração olhou para a circunstância e as circunstâncias roubaram a sua paz. Ele está dizendo: eu quero voltar a ser o príncipe da paz no teu coração. Buscai em primeiro qual é a sua prioridade. Mas talvez você diga: Senhor, olhando para isso, ouvindo essa palavra, eu quero sair do lugar das distrações, eu quero sair do lugar da dispersão, eu quero sair do controle da minha vida e eu quero colocar no Senhor o controle da minha vida.
dores. Eu quero parar de olhar, Senhor, para os meus traumas. Eu quero parar de olhar, Senhor, para a circunstância. E eu não sei você, mas eu quero ser a primeira pessoa. E eu não quero te chamar à frente. Dessa vez, eu queria que nós nos rendêssemos de joelho ao propósito do Senhor. Porque quando nós nos rendemos de joelho ao propósito do Senhor, quando a nossa geração está de joelhos, a grandeza do Senhor, Ele nos faz grandes no único lugar que importa. Ele não nos faz grandes no TikTok. Se isso não for grandeza diante dos olhos dele, Ele nos faz grandes diante da eternidade. E assim como Paulo, Pedro, os apóstolos, como eles foram grandes no lugar da dependência de Deus, eles governarão eternamente com Deus. Assim como eles cumpriram o propósito, fluíram no propósito, quando nós nos dobramos de joelhos, nós viramos uma geração grande diante do Senhor. E eu não quero olhar para você, eu quero começar a minha oração. Senhor, eu não sei quantas pessoas querem se dobrar diante do propósito. Eu não sei quantas pessoas querem sair do controle. Eu não sei, Senhor. Mas eu quero te dizer, Senhor, existe uma geração que se dobrará de joelhos. Ah, Deus, a tua pergunta foi: acaso encontrarei fé na terra? Deus, eu quero dizer que existe uma geração que confia nas coisas que não se podem ver. Oh, Senhor, nós queremos entrar no lugar da dependência, nós queremos sair do controle da nossa vida. Senhor, nós queremos sair do lugar de nos sentirmos paralisados. Talvez, Deus, porque nós perdemos o teu cuidado com o todo. Mas nós queremos voltar o nosso coração a ti. Ah, Senhor, nós queremos voltar o nosso coração a ti. E talvez por causa de pequenas coisas, mas nós queremos, Deus, colocar o nosso olhar no teu cuidado nos pequenos detalhes. Nós queremos aqui, Senhor, sermos humildes diante da grandeza do Senhor. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu são cajado. Pois o meu Deus
Senhor? Para onde iremos nós, Senhor? Se a Tua presença é o lugar que nós fomos criados para estar. Para onde iremos nós, Senhor? Se todos os outros lugares eles têm pouco prazer para nós, o nosso prazer está naquilo que é eterno, o nosso prazer está no Senhor. Por isso, Deus, nós fazemos uma oração, nós entregamos o controle. Nós entregamos o controle e nós confiamos, Senhor, que quando nós entregamos o controle, é o Senhor que cuida de tudo, é o Senhor que escreve tudo. Quando nós entregamos o controle da nossa vida, da nossa circunstância, e nós olhamos para as coisas que são eternas, não para as circunstâncias, mas para a Tua presença, nós saímos de ser uma geração humilhada e nós nos tornamos uma geração que fica de pé, uma geração que fica de pé. Quanto mais de joelhos nós ficamos diante do trono da graça, mais o Senhor projeta a nossa vida em direção às coisas que são eternas. Uma geração que se coloca de joelhos diante de Deus. Não existe reino que a fará se dobrar. Não existe Deus que a fará se dobrar. Se Ele já está dobrado diante do Deus dos deuses, do Rei dos reis. Mas para onde iremos nós, Não sobra nada sem Teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Em meu coração, Tu és meu tesouro real. Muitas águas vêm sobre mim, Tu seguro. Pra onde eu sei, eu sei. Não sobra nada sem Teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Sim, Tu sabes, Senhor, que eu preciso. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Faça dessa canção a sua oração essa noite. Estar
acerca da ministração que foi ministrada essa noite ao nosso coração. Eu quero fazer um convite aqui. Quem deseja receber uma oração específica, talvez não seja nem pela ministração, mas que o Senhor falou seu coração, não, eu quero receber a oração por algo específico. Nós estamos no último final de semana do mês de fevereiro. E eu sinto que tem algumas pessoas que precisam receber uma oração essa noite. Eu quero convidar você à frente. Mesmo que não seja da palavra, mesmo que você tenha algo aí que você quer receber uma oração específica essa noite, eu quero te convidar à frente. Queremos orar por você e orar por você, amém? Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Sim. Quero compartilhar algo bem rápido com vocês. Eu sempre brinco que nós pegamos o lauro para criar bem pequenininho. E nós ajudamos na discipulação do lauro. Eu e a minha esposa, os apóstolos, a apóstola Lídia, a apóstolo Bueno, e um tio do Lauro, que mora em Palmas. E eu todo mês vou em Palmas e fico na casa do tio do Lauro. Então, ele não é de fazer isso não, estou fazendo por ele, sabe? Hoje você foi ministrado por um milagre. O Lauro é um milagre. O Lauro desde pequeno, desde criancinha na igreja, acho que da idade da filha da Josi, tá bem que acho que é a filha da Josi, é mais ou menos da idade que o Lauro tinha, quando o Lauro veio para a Igreja Vida. E nós ajudamos a discipular o Lauro. Então, se você não conhece a história do Lauro, o Lauro é assim, resumindo a história, ele tinha tudo para não dar certo. Ele tinha tudo para não dar certo, e se ele não desse certo, humanamente falando, era justificado.